Inter faz gol no último minuto e empata em 2-2 com o Corinthians no Beira-Rio. Após a partida, Ener Valencia, Luiz Adriano e Magrão se desentenderam. E ainda hoje, na parte do Grêmio, o tricolor é derrotado por 1-0 para o Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro. Após o jogo, o Renato cobra entrega do seu grupo de jogadores. Estando à frente de um grupo desse, de um clube desse, a gente tem que pensar grande. Pensar grande, tem que ter a entrega. É isso, final de semana agitado no futebol aqui do Rio Grande do Sul. A gente vai falar primeiro sobre o jogo do Inter, que foi no sábado, né? O Inter empatou em 2-2 com o Corinthians. Teve a confusão também, a gente vai falar na sequência, mas antes vamos ver como é que foi essa disputa dos 3 pontos que acabou empatada em 2-2. Mais um Inter e Corinthians termina em 2-2. Inter e Corinthians entraram em campo na noite do último sábado, buscando recuperação no Campeonato Brasileiro. O Colorado foi a campo com um time alternativo e apenas 3 atletas considerados titulares começaram o jogo. A partida iniciou movimentada. A primeira chance foi do Inter. Maurício arriscou de longe e acertou o travessão. Mas logo na sequência, o chute de Renato Augusto desviou em Vitão e enganou o goleiro Rocher. Com isso, o time paulista saiu na frente aos 12 minutos. A equipe gaúcha deu a resposta de maneira imediata. Aos 16 minutos, Pedro Henrique cruzou a bola para a área, Cássio não conseguiu afastar e Bruno Henrique completou para o gol. No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. O D colocou alguns titulares em campo, mas o Inter pouco criou. E numa escapada de Yuri Alberto, Johnny cometeu pênalti no ex-atleta do Inter. Fábio Santos foi para a bola e colocou o timão mais uma vez na frente. Quando tudo parecia se encaminhar para uma derrota, Valência acertou um cruzamento perfeito na cabeça de Luiz Adriano, que colocou a bola no cantinho de Cássio e empatou o jogo. Após o confronto, o Cudê elogiou a atuação da equipe. Vamos a seguir melhorando a parte técnica, táctica y sobre todo en la física. Acho que se ve, ya vamos sustentando bastante más el ritmo de juego, más minutos en el ritmo del juego y bueno, es algo que tenemos que trabajar, que no es de un día para otro, pero siento que Inter está jugando un jeito que quiero jugar, que es ser protagonista del juego, intentar presionar arriba, intentar generar situaciones y bueno, las tuvimos. Terminamos con un empate que siempre en casa es sabor a poco, pero con la sensación de que con 10 y abajo en el marcador, todo trocó. Entonces, eso en mi cabeza, ¿no? Pensando en positivo, que terça tenemos um jogo de decisão. Nessa segunda-feira, o Colorado realizou o último treino antes de enfrentar o River Plate pela Libertadores. A expectativa é de 50 mil torcedores nesta partida. Um empate heróico, dá para dizer assim, mas a atuação novamente foi boa em parte do jogo, né? O Inter não está conseguindo impor o seu futebol 90 minutos, estava com um time alternativo ali, de titular mesmo, só tinha o Rocher e o Vitão, mas o Depena, como é considerado titular, estava jogando na ala esquerda e o Inter estava com 3 titulares então no papel, mas titulares mesmo só o goleiro e o zagueiro Vitão. O Inter conseguiu um empate, mas a gente vai mostrar agora imagens, coisa que não foi muito legal, né, do jogo ali. Depois o Inter ter empatado o jogo com assistência do Ener Valencia pro Luiz Adriano. Discutindo o Ener Valencia e o Luiz Adriano. Teve também ali o pessoal tentando apaziguar. O Gabriel Barros tá com uma cara que não tá entendendo nada, né? Não tá entendendo nada que o Ener Valencia estava falando ali, apavorado. Depois o Ener também se desentendeu ali com o pessoal da comissão técnica. O Luiz Adriano era o capitão do time do Inter. Ao que tudo indica, a confusão, a gente vai ver na sequência ainda, mas vamos continuar rodando essa daí, que a imagem do Luiz Adriano com o Ener Valencia. Na sequência a gente vai mostrar também a questão do Magrão, mas ao que tudo indica, o Ener e o Luiz Adriano teriam discutido
porque alguma questão na marcação do escanteio do Corinthians, tá? O Luiz Adriano pediu para que o Ener marcasse, ele não gostou muito, e aí discutiram ali, e agora sim a gente pode mostrar a imagem do Magrão, tá? O Magrão foi tentar cobrar o Ener Valencia, importante dar os créditos que essa imagem é da TV Bandeirantes, aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal gravou com exclusividade aí esse momento. O Ener Valencia empurra o Magrão, né? O Magrão chega para cobrar o Ener Valencia, se puder, Suelen, depois só pede pro Toto colocar o GC de imagens pra gente. O Ener Valencia empurra o Magrão ali depois de toda essa confusão, né? Teve a confusão com o Luiz Adriano e teve também aí na saída mais uma confusão com o Magrão. Aí, imagens do Rogério Aguiar da Band, imagens exclusivas, né? TV Bandeirantes, e o Ener Valencia estava irritado, né? Então é um problema, né? Um problema para o Inter aí. O Inter até colocou panos quentes, né? O Kudê falou na entrevista que estava tudo resolvido, que se abraçaram, Luiz Adriano e Ener Valencia. Os jogadores que falaram na zona mista também falaram que todo mundo se acertou, é coisa de jogo. A gente vai ver agora, tem duas imagens para mostrar aí um pouquinho mais as repercussões, né? Que o pessoal se manifestou através do Instagram. Vamos ver primeiro o Magrão, né? Que postou um texto ali bem grande. Claro, a gente não vai ler todo o texto aqui, mas a gente pode colocar para o pessoal de casa ver. O Magrão disse que o foco está na partida contra o River Plate de amanhã, que ali, só essa frase, né? Nós, no sábado, nós erramos, nos desculpamos, fechamos mais ainda com resultado positivo já para a próxima terça-feira. Então, coisas no campo terminam ali no campo, né? Sempre por um bem maior que é o Inter. O Magrão se manifestando aí um certo pedido de desculpas, né? A gente vai ver também agora o stories que o Ener Valencia, atacante do Inter, postou. Esse aí em espanhol, tá, gente? Vou tentar traduzir aqui simultaneamente, mas não é tão fácil assim. Mas o Ener Valencia repostou, na verdade, um post de um amigo dele. A gente vai ver na sequência, dizendo ali o amigo ex-atleta que jogou com o Ener Valencia, dizendo que ser jogador estrangeiro é complicado, às vezes é difícil, você tem que fazer o esforço em dobro, né, para que as pessoas reconheçam o seu trabalho. E só para a gente frisar, lá embaixo o Ener Valencia grifa em verde, né, na imagem fica difícil um pouquinho de ler, mas ele diz: abraço, grande amigo, tem coisas que passam do futebol, né? Então, o clima tá tenso. Querendo ou não, o clima tá tenso. O Magrão disse que não tem problema. O Ener Valencia também aí dizendo não se manifestou oficialmente, mas os jogadores do Inter falaram que tá tudo certo. Mas eu acho que foi mais para não prejudicar esse confronto que o Inter tem amanhã contra o River Plate. Fechamos de Inter agora, a gente vai falar sobre o Grêmio. O Grêmio também não teve um final de semana muito bom, não. Foi lá no São Januário, sem torcida, o Vasco tá punido e acabou derrotado por 1-0. A gente confere como é que foi o jogo. Domingo de sol e calor no Rio de Janeiro, mas infelizmente sem torcida no São Januário. Vasco e Grêmio entraram em campo às 4 horas da tarde para a partida que não teve público devido à punição do Cruz Maltino. E sem torcida, o jogo também estava praticamente sem futebol. Poucas chances de gols, muitos passes errados e um primeiro tempo de dar sono ao torcedor. O Vasco só chegou uma vez com perigo, no chute de Zé Gabriel. E já no final da primeira etapa, foi Luiz Soares que assustou o goleiro Léo Jardim. No segundo tempo, a partida ficou um pouco melhor, porém foi o time carioca que teve mais chances de gol. Gabriel Peck perdeu cara a cara com Grando. E foi o goleiro Gabriel Grando que salvou o chute de Vegetti aos 25 minutos. Lucas Piton bateu a falta na rede pelo lado de fora. E estas foram as principais chances do segundo tempo. Até que depois de muita pressão, o estreante Vegetti conseguiu abrir o placar de cabeça aos 35 minutos. Muy importante para el equipo que viene haciendo un esfuerzo enorme, viene levantando en cuanto al juego, hicieron un gran primer tiempo, realmente encontrado para convertir, la verdad que muy feliz. Depois do gol, o Vasco se retrancou e o Grêmio foi para cima. A grande chance caiu nos pés de Gustavinho, que desperdiçou cara a cara com o goleiro. E no chutaço de Luiz Soares, Léo Jardim salvou mais uma vez. Final, Vasco 1, Grêmio 0. Após o jogo, Renato falou sobre a atuação gremista e cobrou alguns jogadores. Uma equipe que pensa em título, pensa em estar no mínimo na Libertadores do ano que vem, não pode jogar abaixo do esperado. Não são todos, mas acredito não, tenho certeza, né, pelo que eu vi, que alguns jogadores poderiam ter se entregado mais e a história poderia ser diferente. Então, cada partida é uma decisão, era uma decisão para o Vasco
uma decisão para o Grêmio. O Campeonato Brasileiro, todos os jogos são decisivos, todos os jogos são importantes. Então todos os jogos têm que ter a entrega. O campeonato muito de altos e baixos, os exemplos todos estão aí. O Grêmio está na parte de cima da tabela. Perdemos alguns pontos que não poderíamos ter perdido, inclusive o de hoje, volto a repetir com todo o respeito à equipe do Vasco. Tem que pensar em título, mas para pensar em título, alguns precisam acordar também, né? Precisam acordar em todos os jogos, não em alguns jogos. Então pode ter certeza que essa semana aqui a cobrança vai ser bastante alta, até porque eu penso grande. E estando à frente de um grupo desse, de um clube desse, a gente tem que pensar grande. Pensar grande, tem que ter a entrega. Tem que ter a entrega na parte tática, na parte física e durante o tempo todo. O Grêmio volta a campo agora no próximo domingo contra o Fluminense, na Arena. A expectativa é de bom público na casa do Tricolor. Agora a torcida vai tentar apoiar o Grêmio, né? O jogo no São Januário ontem, a gente até viu a imagem do gol ali, né? Sem torcida, uma gritaçada, fica até feio o gol do Vasco ali, né? Não tem nem a torcida vibrando, o que estava vibrando é a comissão técnica do Vasco. E o Vasco, que estava na última colocação, acabou conseguindo vencer o Grêmio. Um jogo que no primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente, o Grêmio até tentava algumas coisas. Alguns atletas do Grêmio estão muito abaixo, né? A gente pode citar o próprio Bitelo. Não sei se para quem é esse recado que o Renato está dando, porque pareceu um recado para um jogador em específico. Não sei se é para o Bitelo, se é para algum outro jogador. O próprio Carbacho também não foi bem mais uma vez, mas o Grêmio tem problemas no meio campo, né? O Grêmio estava tão bem, parece que começa algumas questões, estava muito bem no começo do Campeonato Gaúcho, depois teve que trocar para os 3 zagueiros, agora parece que não está dando tão certo. A gente vai falar também ainda sobre o Grêmio, que o Grêmio justamente não vem numa sequência tão positiva, né? O Grêmio perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil, lá o jogo que ainda tem os últimos 90 minutos de decisão, e o Grêmio vem de 3 partidas sem vencer, né? É um recorte pequeno, né? Antes disso o Grêmio venceu o Atlético Mineiro, mas numa partida que teve um desempenho bem abaixo também do que o Grêmio vinha apresentando. O Grêmio conseguiu vencer o Galo com o Atlético perdendo várias chances de gol, tendo um gol irregular. O Atlético chegou a marcar um gol, só que estava impedido. E depois disso o Grêmio perdeu para o Flamengo nesse jogo aí, que até o Gabriel Grande defendeu o pênalti. Um jogo que o Flamengo poderia ter feito mais gols. O Grêmio teve o Kahneman expulso. E também depois foi a Goiás jogar lá no Serrinha. Estava perdendo para o Goiás praticamente até o último minuto do jogo, quando o André Henrique conseguiu empatar a partida, né? Então, o Grêmio conseguiu ir bem contra o Goiás, recuperar o resultado. E ontem, contra o Vasco da Gama, o Grêmio produziu muito pouco, né? O Soares tá desabastecido no ataque, né? Ele tentou ali, chutou uma de fora da área, chutou uma no final, e o Gustavinho também perdeu um gol que não pode perder, né? O Grêmio precisando buscar o resultado. Se o Gustavinho faz o gol ali 1-1, a gente estava falando, o Grêmio não jogou bem, mas não perdeu de novo no Brasileirão, tá numa boa arrancada, mas agora, infelizmente, acabou sendo derrotado para o Vasco da Gama. O Vasco, que não estava tão bem, conseguiu essa vitória aí para dar uma animada no time que está cheio de situações, inclusive o Vegetti aí que fez o seu primeiro gol, primeiro jogo, né? Também já abriu o marcador ontem e conseguiu dar vantagem para o Vasco e a vitória. A gente vai falar sobre outro assunto. Eu citei o Kahneman, que foi expulso contra o Flamengo, está com uma lesão. Ele pode estar de saída aqui de Porto Alegre e o destino de Kahneman pode ser Independiente, da Argentina. Um jogador muito valorizado, toda negociação que tem, né? Toda renovação com o Kahneman é sempre uma novela, né? Vai renovar, não vai renovar. Tem a questão do salário do Kahneman, né, que é um salário alto. Na última renovação ele baixou o salário e o Kahneman está aí prestes a deixar o Grêmio, né? O presidente Alberto Guerra falou com os colegas que estavam em viagem lá para o Rio de Janeiro, no hotel, né, no saguão do hotel, no domingo pela manhã. Falou que hoje, nessa segunda-feira, uma reunião vai definir a situação do Kahneman e que sim, o empresário do atleta veio dizer que a proposta do Independiente, o Kahneman pode sim estar de saída. É uma pena, né? Um jogador que tem uma história muito bonita aqui com o Grêmio. Não foi bem no jogo contra o Flamengo, agora está lesionado, mas o Kahneman pode estar de saída. Talvez até por saber disso aí o Grêmio até contratou o Rodrigo Eli. Esporte era isso, a gente roda a vinheta de novo e amanhã a gente está aqui de volta para projetar a grande partida entre Inter e River Plate no Beira-Rio.